a sepultura. Assim o chorou seu pai. Então, Jacó disse que iria morrer chorando e que iria estar com o filho dele, né? Aqui quando eles trouxeram a notícia da morte de José, né? Uma falsa morte que os irmãos inventaram. Então Jacó tinha o entendimento de a morte como sepultura. Ele disse que iria morrer, ele ia descer a sepultura. E como é que pode isso? Ele iria descer a sepultura literalizado? Não. Mas ele está falando de quem? Do espírito. Veja que a criança, lá no livro de Provérbio, vamos lá no livro de Provérbio, é o que diz aqui Provérbio, ó. Vamos tendo entendimento. Vamos tendo entendimento da palavra do Pai. Vamos pegando o entendimento a esses irmãos que estão equivocados aí. Vamos sair desses equívocos. Provérbio 23, prosseguindo aqui, né? Na parte 4, né? Provérbio 23, 14, diz assim: falando da disciplina criança, diz assim, ó: não, aplica no teu coração a instrução e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se fustigares, se repreenderes com a vara, nem por isso morrerá. Tu as fustigarás com vara, ó, falando sobre a disciplina, e livrarás a sua alma, da sepultura que está escrito aqui, do inferno. Aí você, meu amado ensinador em graça, coloca no lugar do inferno, coloca a sepultura. Você está dizendo que a criança, se ela for repreendida, ela não vai morrer. Opa! Olha aí o equívoco de palavra. Você está afirmando que se a criança for repreendida pela palavra, que no futuro ela não vai morrer. E isso não é verdade. Isso não vai morrer. Isso não é verdade. Diz aqui, ó: não retire a disciplina da criança, porque se a fustigares com vara, nem por isso ela morrerá. Ó, se você disciplinar com vara, nem por isso ela vai morrer. Se fustigares com vara, livrarás a sua alma do inferno. Aqui inferno não é morte não, mas é morte do espírito. Falando de inferno espiritual. Tá vendo? É morte espiritual. Então, abençoado, temos que ter muito cuidado com esses entendimentos aí. Em Lucas 16, 22, 23, vemos que a sepultura é como um inferno, lugar de suplício, onde diz que onde o rico ergueu os olhos, significando que o inferno é suplício, ficava abaixo da sepultura. Abaixo da sepultura ficava o inferno. Por isso que ele é chamado de portas do inferno. A sepultura é chamada de portas do inferno. Não é inferno. Então, por ser portas do inferno, então a tradução de inferno é sepultura. Por isso que colocaram o nome de inferno de sepultura, porque ela é as portas do inferno. A partir dela, mais abaixo, iria se provar o inferno. Você está entendendo, amado? Vamos ver agora no livro de Apocalipse que o inferno foi retirado de nós, para nós irmos fechando esse entendimento. Apocalipse, capítulo 20, no verso 10. Apocalipse. Vamos no capítulo 20, no verso 10. Olha o que diz aqui, ó. E o diabo que os enganava quem? A criação, os homens, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, espíritos, tá? Aqui, besta e falso profeta não é o homem, não é o físico, está falando de espírito, da besta e do falso profeta que usava os homens.
e o falso profeta, e que de dia e de noite serão atormentados para sempre. Por que eles serão atormentados de dia e de noite? Porque espírito não morre e o fogo é eterno. Agora, vamos no livro de Apocalipse, no verso 20, capítulo 20, no verso 13 ao 15. Vamos ler do verso 11 ao 15, para ter entendimento melhor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eles quem? Os espíritos malignos. E viu os mortos pequenos e grandes, né? Eles aqui são espíritos rebeldes, tá? Dos homens rebeldes. Viu os mortos pequenos e grandes que estava diante de Deus. Então viu todo mundo, né? E aqui o juízo daqueles que estavam sobre a sepultura. E abriu-se o grande livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados, os que estavam presos na sepultura, né? Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esse juízo aconteceu, tá? E deu o mar os seus mortos. Uma porta do inferno, uma delas, que é por meio das águas. Deu o mar os seus mortos que nele havia. E a morte, agora no totalidade. E a morte, existiu a morte, a sepultura, né? A morte e o inferno, né? Então agora a morte, a condição de morte espiritual já não existia. Então os espíritos não ficariam mais na sepultura. Então o mar deu os seus mortos que nele havia, e a morte, que morte? Aqui não está dizendo que nós não iríamos morrer, mas aqui está falando de morte do espírito, o estado de condenação. E a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia. Então agora não havia mais acusação contra o homem diante de Deus. E foram julgar, a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia, que é o estado de condenação, tanto físico como espiritual. Tá vendo aqui? E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. Então a morte e o inferno existem hoje? Não. Após o juízo dos anos 70, houve o juízo de Deus, o juízo espiritual. Amados, não compare, porque é um tremendo equívoco e engano ensinar que o juízo sobre a cidade de Jerusalém, sobre os cristãos, aquela matança, a queima de Jerusalém, aquele juízo não foi juízo de Deus. Considerar que foi Deus que trouxe aquele juízo é ser maligno no entendimento, é você entender Deus como um Deus maligno, porque como que pode Deus alertar, exortar o povo por meio de seu filho, como já havia sido profetizado que isso iria acontecer? Isso Deus estava avisando por meio dos profetas os sinais. Isso não significa dizer que Deus é que estava fazendo, mas sim que ele estava permitindo. Então ele estava avisando pelos profetas, como avisou pela boca do próprio filho, sobre o templo de Jerusalém, sobre o que aconteceria, os sinais precedentes à destruição do templo. Ele diz, para os discípulos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas é Jesus que estava desejando aquela destruição? É Deus que estava desejando aquela destruição do templo? Não. Os amados aí, ensinadores em graça, meus irmãos, minhas irmãs, ensinam que Deus destruiu o templo. E não foi Deus que destruiu o templo. Como o irmão Paulo já ensinou dessa forma equivocada. Deus não agiu sobre o mundo físico. Quem agiu sobre o mundo físico, trouxe juízo sobre o mundo físico, foi o ser espiritual Satanás. Ele e seus anjos.
Eles é que fizeram essa carnificina. Jesus apenas, na sua onisciência, estava apenas avisando o que haveria, avisando os seus santos, os seus seguidores, para se prever, para fugir de Jerusalém, para sair para bem distante dali e fugir para os montes, para que não sofresse aquele mal. Aqueles que pudessem evitar estar em Jerusalém, nesse momento, que evitasse. É isso que Jesus estava dizendo. Agora, como pode? Não bate. Ele avisar e daqui a pouco ele mesmo trazer. Opa! Que Deus peçonhento é esse? Que Deus peçonhento é esse? Você está vendo o que se ensina em graça? Um Deus que esmaga e depois ele vai lá e acaricia. É igual o dono do cão, né? Do cão, que ele é malvado, ele pega o seu cão, ele bate no cão, maltrata o animal, e o animal, quando está lá, Caim, e ele vai lá depois, com pena do animal, vai lá e acaricia. É esse Deus que está sendo ensinado em graça, que dá paulada, que esmaga e depois vai lá e pega e vem fazer carinho. Opa, que Deus maligno é esse, amado? Que Deus maligno, nem mesmo no meio dos animais esse tipo de comportamento, enquanto mais no meio dos homens. Jesus falou, ele usou o termo animal para dizer assim, ó, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, olha, fala de cuidado de Deus. Assim, Deus tem juntado a vocês. Dizendo que nós somos menina dos olhos. Diz mais, olha, ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamente, eu jamais me esquecerei de vós. Ora, amado, como é que pode? E depois vem ensinar um Deus que vem trazer fogo sobre Jerusalém, queimar os cristãos, fazer churrasquinho, fazendo o povo sofrer aquela guerra, aquela peleja de mais de 6 meses ali, sitiado, o povo chegando ao ponto de comer, não ter mais alimento lá, não poder entrar nem sair de Jerusalém e comer os próprios cadáveres para poder se alimentar. Isso é Deus? Um Deus que está até favorecendo o canibalismo? Um Deus que queima como Baal os seus filhos no fogo? Oh, amado! Então, se esse Deus que trouxe juízo sobre Jerusalém, sobre os cristãos, foi Deus mesmo, o Deus das Escrituras, o Deus Criador, então ele é o Deus Baal. Porque ele tacou fogo nos cristãos, tacou fogo naquilo que era considerado para Deus o templo de Deus, que foi respeitado, simbolizado como o lugar de manifestação de Deus, o templo de Jerusalém. Ora, amado, você não vê que isso tudo são contradições bíblicas e que os irmãos ensinadores em graça estão sustentando erroneamente que nem o sistema religioso que espera Jesus voltar? Como que vocês, meus amados, com todo carinho, eu fico agora questionando os meus pensamentos, como que pode vocês serem tão inteligentes em saber que Jesus voltou, mas ao mesmo tempo falar de ímpio, falar de ímpio, falar de eleito? Se existe eleito, então o juízo não aconteceu. Se existe eleito e não eleito, então o juízo não aconteceu. Se você falar de eleição, você está falando de escolha de Deus. Primeiro que o ponto já está errado, porque Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia está recheada de palavras. Tiago fala, Pedro fala, todo mundo fala. O próprio Paulo fala que Deus não faz acepção de pessoa. Então, amados, como que você pode ensinar eleito ou não eleito se você está falando que Jesus já voltou? Se você está dizendo que o juízo já aconteceu? Como que você pode falar de ímpio no dia de hoje? Ah, meu pai! Como que se pode ensinar sobre ímpio no dia de hoje? O que existe é obra de impiedade, mas não existe mais ímpio para Deus. Eu posso ser ímpio para o homem, para a vida humana. Minha atitude pode ser ímpia, mas eu ser ímpio, ensinar que existe ímpio hoje,
Isso é um erro, é dizer que Jesus não voltou. Porque a palavra de Deus diz que o inferno foi preparado para os ímpios. E a palavra diz lá aqui no livro de Apocalipse que tragado foi a morte e o inferno. Foram lançados no lago de fogo, não existe. Então, se você ensina sobre ímpio, você está dizendo que existe o inferno, ou que o juízo não aconteceu ainda dos anos 70. Olha as contradições que vocês, meus irmãos, têm ensinado. Olha as contradições. Oh, amado, como que pode vocês ensinar isso? Como que pode? Você querer não aceitar a existência do ser espiritual Satanás, de Adão até o juízo, e nem do inferno, mas você pregar sobre ímpio, você pregar sobre eleição, todas essas coisas. Então, abençoados, nós, o canal Luz da Graça, não concordamos com esses ensinos. Deixo bem claro, nós não concordamos. Esta é a nossa posição. O irmão Paulo, bem lá na frente, desde o ano do meado do ano passado, o irmão Paulo já vem mudando os seus ensinos. Pode pegar os vídeos. Lá no início dos vídeos, eu até concordei erroneamente com esses irmãos. Você lá pega as minhas primeiras falas, tá lá, eu deixo lá para que você veja que nós temos progredido no entendimento. E se você assistir os nossos vídeos, vir acompanhando o nosso entendimento, você vai entender o que nós ensinamos. Você não prega a vinda de Jesus, mas prega eleito, prega juízo, ou prega ímpio. Como é que pode? Você diz que sepultura, inferno é sepultura, mas você não prova. Você não acredita que existe duas vidas no homem, a espiritual e a física. Você diz que nós somos espíritos revestidos de carne, mas você só prega e só ensina que o homem é carnal. Vocês ensinam que o homem é espírito revestido de carne, mas você não prega a parte espiritual da vida do homem, porque vocês não aceitam na atuação do Espírito Santo, você não aceita a cura, você não aceita a libertação, na libertação de demônios, você não aceita a profecia de Deus, de usar o outro homem, você não aceita a manifestação dos milagres, você não aceita que o homem, que o espírito do homem, que o homem é um ser espiritual. Você não aceita. Você só pega o homem como carne, tudo é carne, tudo o diabo, não existe. Não existe. Você não aceita nem que Cristo combateu contra um ser espiritual. Vocês ensinam que aquilo foi a carne de Jesus, foi somente a mente. Como o irmão Paulo ensinou, tadinho, bobinho, né? No início, bobinho, sendo ainda, mesmo com todo conhecimento bíblico, ainda se deixando ser conduzido por aquilo que não tinha conhecimento pleno. Então, ensinou isso também. Eu também, confesso, ensinei. Que foi a mente de Jesus. Mas quem é que atuava na mente de Jesus? Isso eles não veem. Eles dizem que foi a carne de Jesus. Então Jesus foi para o deserto malignamente. E a palavra diz que ele, ao ser batizado, foi cheio do Espírito Santo. E como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a carne vai falar mais alto? Oh, amado, temos que acordar para isso. O canal Luzes da Graça vem mudar de total forma, rejeitando tudo que é lixo de ensino de graça, jogando para fora. Nós estamos fazendo uma limpeza, tirando tudo que é lixo de graça. Você pode até não concordar conosco, pode dizer que agora a gente está absorvendo lixo. Diga isso sim, mas pelo menos nós temos a convicção daquilo que temos ensinado. Porque os ensinos de muitos aí têm sido contraditórios com eles mesmos, que aonde, quando eles não têm argumento, ou eles não respondem as perguntas nos comentários, finge que não viu,
Só responde o que diz. Tamo junto. Tamo junto, abençoado. Glória a Deus. É de Deus. A esse ele responde. Mas quando vem uma pessoa refutar, questionar, perguntar qualquer coisa, ele finge que nem viu o comentário da pessoa. Ele põe de lado, esquece e não responde. Ora, amado. Então, abençoados, nós estamos aqui, tirando tudo que é sujeira. Pode nos considerar herege, não vamos mudar. Pelo menos o canal Luz da Graça não vai mudar, porque temos plena convicção. Se você tem convicção daquilo que você prega, então aprofunda-se na Escritura e prova biblicamente, porque os argumentos que vocês têm usado não têm sido válidos. Têm sido argumentos sobre uma meia-verdade, sobre literalização de palavra. Meia-verdade não é verdade. O ser espiritual disse para Jesus uma meia-verdade. Lança-te daqui embaixo, porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, para que não tropece teu pé em pedra. Citou o Salmo 91, verso 11 e 12 para Jesus. Mas era verdade? Não. Ele estava usando uma verdade de forma literal. É o que os nossos irmãos ensinadores em graça estão fazendo. Usando uma verdade numa forma literalizada. Isto é estratégia carnal que o ser espiritual usou contra Jesus. Jesus disse, também está escrito, para rebater aquela palavra, aquele texto fora do contexto, radicalizado. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou um mandamento para combater. Então, abençoados, não estamos aqui para lutar contra a carne, mas sobre o entendimento errôneo, nós estamos aqui para refutar sim. E vamos estar refutando, quer você goste ou não. Se você tem argumentos, apresente seus argumentos. Não os argumentos fúteis que tem apresentado ali sobre a tradução. Você está certo. A palavra inferno está lá na tradução. Sepultura, local dos mortos. Isso aqui você não precisa nem me falar. Mas sobre esta palavra, vocês têm pegado literalizando, radicalizando e têm ensinado como base. E isto não é verdade. Porque sepultura, local dos mortos, são apenas, como Jesus disse para Pedro, as portas do inferno. Porque inferno ficava mais abaixo. Era apenas uma antessala, um lugar intermediário esperando o juízo para ir para o inferno. Opa! Amados, observa a palavra. Como que inferno pode significar literalmente sepultura? Se Jesus disse as portas, várias formas de sepultura, várias formas de morte, né, de sepultura. Morte pelo mar, morte pelo ar, morte apedrejada, morte a facada, morte a tiro. Todo mundo vai morrer. Essas portas, aí sim, se você ensinar para nós que todos iremos passar por essa porta, por essas portas, aí sim, todos iremos passar por essas portas, que é a sepultura. Mas essas portas aqui não significa dizer que ao passarmos por ela que seremos detidos por ela, porque ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, quer dizer que o espírito não iria permanecer ali como no passado permaneciam aqueles que não recebiam Jesus. Que o espírito vai direto para o Pai. Então entenda isso. Jesus disse para Pedro as portas, entrada e não o inferno. Jesus não disse, o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Ele não disse isso. Ele disse as portas.
Vocês estão vendo como é que vocês têm feito um literalismo e com isso vocês têm feito uma massa de manobra no entendimento das pessoas? Então observa isso. Eu trago isso com amor para vocês, para que vocês entendam, tenham este perfeito entendimento. Então com isso o canal Luz da Graça termina este assunto aqui. Quem sabe uma outra vez iremos trazer com muito mais essência ainda. Porque como dizemos, é um pouco aqui, um pouco ali. Paz seja dada a todos vocês. Que o grande amor do Pai seja manifesto cada dia mais sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a manifestação do reino seja manifesto sobre a sua vida, sobre a sua casa, para fazer manifesto os desejos do seu coração. Paz seja dada a todos. Paz.